Boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso 54º encontro, ou encontro de número 54, para quem prefere os numerais cardinais. E hoje temos muitos motivos para comemorar um encontro super especial. Primeiro, porque estamos comemorando o nosso membro de número 2000 na nossa lista do Meetup. Então, essa iniciativa que começou com o Guilherme no Meetup de São Paulo, em agosto, setembro de 2018, né, o longínquo ano de 2018, e hoje chegamos aí a mais de 2.000 inscritos. Então, a gente quer agradecer, eu, em nome da C3, todos os organizadores, quero agradecer a todos que se inscrevem, que participam dos encontros, principalmente dos convidados especiais que vêm aqui ceder seu tempo, seu conhecimento, sua beleza e empatia e simpatia para conversar conosco. E hoje temos 4 motivos a mais para comemorar, porque temos aqui 4 pessoas fantásticas, 4 amigos. Temos a Carol Franceschini, que foi uma das pioneiras da primeira pós-graduação de Economia Comportamental do Brasil, na ESP. Temos a Isabela Pasquini, temos o Gabriel Freitas e temos a Mariana Morita. Eles vão conversar, falar com a gente sobre carreiras em ciências comportamentais, o momento que eles estão, profissional, desafios, oportunidades, enfim. A ideia é ter um papo mais aberto. Hoje, acredito que ninguém aqui vai trazer uma apresentação, mas a ideia é a gente ter um painel, bater um papo, eles vão falar um pouquinho das perspectivas deles e a gente vai deixar aqui o microfone e as câmeras abertas para todos participarem. Então, desde já, obrigado, Carol, Isabela, Mariana, Gabriel. Sejam bem-vindos. Guilherme, quer dar um oi inicial? Ju, Henry? Não, só fazer as suas palavras minhas, agradecer a todos pelos 2000. Agora eu estava agora lembrando que nos bastidores a gente estava falando o, o membro de número 2000 que se inscreveu era misterioso, que era a Bia, talvez seja a Bianca, mas quem sabe tenhamos descoberto o nosso membro de número 2000. E se não for, fica aqui os parabéns e o agradecimento a ela e aos 1999 que antecederam. E novamente, muito legal estar com essas pessoas muito legais que estão sempre de uma forma ou de outra acompanhando a gente, ensinando a gente, em muitos casos, ajudando a gente a fazer a área e hoje uma chance legal de entender o que elas estão fazendo e elas compartilharem um pouco como elas o que elas estão fazendo e como elas estão indo, ah, going about, eu falei, indo sobre a, a carreira no mundo das ciências comportamentais e trocar ideias de como a gente ajuda a construir esse nosso pequeno forte gaulês, né, nesse mundo insensato. É, Acho que sem mais, porque eu estou me estendendo, deixar o Henry, a Juliana darem o boa noite e aí a gente começa com a Carol. Eu queria complementar as palavras, agradecer também, que feliz eu pessoalmente estou de ver mais embaixadores e embaixadoras cada vez mais aplicando, difundindo as ciências comportamentais em solo brasileiro e em vários setores, do setor público, setor privado. Que bom que a gente está podendo ver diferentes pessoas com diferentes backgrounds, com diferentes tarefas no dia a dia, em diferentes áreas, aplicando as ciências comportamentais e em diferentes setores. Isso é muito bom, acho que mostra com exemplos, com casos práticos, o poder que as ciências comportamentais têm, como as empresas, instituições públicas e privadas estão utilizando, e mostra também, evidencia como o campo está crescendo. Eu acho que seria difícil a gente ter uma conversa dessas há 5 anos, 10 anos atrás. Que bom que a gente está tendo esse espaço aqui hoje. Obrigado, pessoal. Não muito para acrescentar, na verdade, só ecoar tudo que foi dito. É uma satisfação estar aqui com todos vocês e realmente ver a área crescendo, né? E se diversificando mesmo. Você vê até em relação a equilíbrio de gênero, a gente tem várias mulheres, vários homens. Muito legal ver tudo isso dentro do nosso setor e estou animada aí para ouvir as novidades das pessoas diversas que vão conversar conosco hoje e também interessado em ouvir as perguntas que virão. Então, um ótimo encontro para todos nós.
Sou eu? Sim, ordem alfabética. Ah, ok. Ordinal. Esse silêncio, achei que ia falar agora, Carol, tal, né? Não, Tá. você Não, não vamos lá, precisa de introduções. tudo informal. Desculpa a falta de modos do Guilherme, viu, Carol? É que eu sou londrina agora, entendeu? Nós londrinos temos os Espera nossos, uma né, introduction. protocolos. Como é que eu conto a história? Eu vou falando e alguém me diz quando passou meu tempo e aí eu paro de falar. Eu acho que, olhando em retrospecto, eu posso contar a minha história dizendo que foi tudo planejado, mas a verdade é que não foi, né? A coisa foi acontecendo e a gente vai, né? O vento vai batendo, a gente vai seguindo o coração, vai seguindo o instinto e chega onde chegou, né? Então essa é começo pela moral da história e volto para trás, né? Então, quando eu comecei a minha carreira, minha primeira formação foi em economia, e aí eu fui fazer uma carreira tradicional dentro do mercado financeiro, né? Comecei como trainee no Banco Chase Manhattan, em São Paulo, que depois, mais ou menos, ainda estava lá dentro, se fundiu com o JP Morgan. E eu fiz uma carreira de começo, assim, como banco de investimento, né? Então, fusões e aquisições de empresas. Aí eu fui para Nova York, fiquei um tempo lá, depois voltei para o Brasil, fui para o mercado de derivativos, né? A mesa de derivativos, fiquei um tempo lá. Nesse tempo eu fiz o meu MBA, ou seja, 100% dentro do mundo financeiro, mas aí eu fui, de algum jeito tinha aquele arranhado na garganta de tem alguma coisa errada, que eu estou vendo aqui, os comportamentos, os fluxos, tá lá. Tá faltando um componente, eu não sei direito o que é, mas está faltando alguma coisa. E uma coisa legal de estar trabalhando em banco de investimento é que você ganha razoavelmente bem, né? Então eu tinha condição financeira para falar, você quer saber? Eu vou atrás de saber que é que isso que está faltando, né? Parei tudo, falei, vou para psicologia. Comecei tudo de novo, prestei vestibular, fui lá, estudei psicologia, fiz na graduação, aí falei, tá legal esse negócio, vamos continuando, né? E no que eu estava começando nessa carreira de psicóloga, o economista foi voltando à tona, falando, lembra aquelas dúvidas que você tinha, de como as pessoas se comportavam, como é que as economias, né, o mercado de trabalho, lembra aquelas perguntas? Vamos agora começar a pensar dentro da psicologia. E aí a coisa foi se fundindo na minha cabeça, falei, legal, quero continuar vendo isso, fui para o mestrado, já em psicologia experimental, com temas de economia comportamental, e mais ou menos entre mestrado e doutorado veio a Behavior Lab, né, junto com a Flávia Ávila, a gente começou a construir a Behavior Lab, que já estava de novo, né, já tinha essa proposta de vamos pensar em economia comportamental. Acho que hoje esse termo já nem é mais usado, agora é ciências comportamentais, né? Mas a gente é das antigas, a gente falava economia, né? Então, economia comportamental. E aí, a gente, em seguida, né, eu acho que eu já estava no doutorado, eu fui para os Estados Unidos, comecei a fazer uma parte do meu doutorado lá nos Estados Unidos, e assim que eu me formei, surgiu uma proposta para eu ficar lá dando aula de finanças comportamentais, economia comportamental, nudges, primeiro no departamento de psicologia da universidade que eu estava lá, que era a Reed College, e depois eu passei para dar no departamento de economia, basicamente a mesma coisa, né? Você troca o crachá, mas basicamente estava falando a mesma coisa. E também nessa época eu estava na ESPM, né? Surgiu o curso, vamos que vamos, né? O pessoal dá o microfone para a gente agarra e fala, né? Então, isso foi um tempo nessa situação, e aí surgiu a proposta para eu vir para Londres, que é onde eu estou já há 6 anos, morando, para trabalhar numa instituição que chamava The Banking Standard Boards. Não tem como traduzir isso, né? E depois virou Financial Service Culture Board. Basicamente, era uma instituição que pensava no setor bancário
de Londres, né? Como é que a gente pode estar instituindo as melhores práticas, fazendo experimento comportamental dentro dos bancos, pensando nas questões de uma forma ampla, né? A gente estava trabalhando com uns 30 bancos, né? De várias, tinha parte mais quantitativa, de fazer survey, etc., mas o nosso espaço era no Behavioral Insights, era para pensar em termos de experimentação, né? Como é que a gente pode fazer experimentos para melhorar, mudar o comportamento de bancos, né? De funcionários dentro do banco. E aí, depois de 4 anos que eu fiquei nessa vaga, surgiu uma outra oportunidade, que é a que eu tenho, que é onde eu estou hoje, né? É onde surgiu minha vaguinha aqui, que eu estou pagando as contas, que é num banco que não existe no Brasil, mas ele é um monstro de banco. A maior parte chama Standard Chartered. A maior parte das atividades do Banco Standard Chartered é na Ásia, mas tem também na África, são países emergentes, né? África, Ásia, Oriente Médio, etc. E é um banco que é um bicho estranho, porque tem a cabeça fica aqui em Londres, né? O headquarters fica em Londres, aí você imagina um pescoção do bicho assim, e aí o corpo, o gordão, fica tudo lá na Ásia. E o papel que eu tenho dentro do Standard Chartered, eu estou na parte de auditoria, mas pensando em termos de riscos culturais. Então, pensando, entendendo qual é a cultura do banco, com 90 mil funcionários, né? Qual que é a cultura, como é que a gente consegue pensar a cultura dentro de um banco desse tamanho, quais são as práticas culturais e quais são os riscos, qual é o que o banco, quais são as estruturas, o design dentro do banco que faz com que as pessoas se comportem direito ou se comportem não tão direito assim. Como é que a gente detecta isso? Como é que a gente modifica isso? O que a gente vai fazer? Então, hoje em dia, eu faço auditoria cultural nesse bancão aí, o Standard Chartered Bank. Eu acho que eu estou dentro do meu tempo, mas depois a gente abre para pergunta com maior satisfação. Perfeito. Gabriel. Bom, agora eu vou... acho que engraçado que no começo o que a Carol falou, acho que bate muito com um pouco do que eu fiz também no comecinho ali da trajetória, porque eu também sou formado em economia. Mas, bom, essa é a primeira vez, eu acho que eu estou falando assim dessa minha história e trajetória de maneira cronológica, né? Então, assim, se eu parecer algo confusa, porque eu estou mesmo, assim, que eu estou recapitulando em tempo real aqui o que eu estou falando. Mas vamos começar então pela formação, né? Eu também sou formado em economia, eu tenho meu bacharel pela Universidade Federal de Uberlândia, e também tenho mestrado pela Federal de Uberlândia. Tá? E aí eu acho que é importante eu começar a ver ali, dentro da minha universidade, já pegar um pouco do que me levou, né, para a área de comportamento, né? Eu sempre fui mais da macro, eu nunca fui muito da micro, assim, eu sempre fui um cara da macroeconomia, então eu queria saber era de finanças, eu queria saber de mercado de capitais, eu queria saber de fluxo de capitais e tudo mais, né? Então, na minha graduação, eu fiz meu TCC foi sobre crise, e no meu mestrado, a minha dissertação foi sobre fluxos financeiros globais. Só que aí, não assim, meio pareado, mas não totalmente relacionado com isso, durante o mestrado eu tive o meu primeiro contato com o que viria a ser a minha carreira de comportamento, né? Só que o engraçado é que eu entrei no comportamental pela área da macro, que eu acho que não é uma coisa muito comum das pessoas fazerem, né? Elas normalmente vão olhar para o comportamento individual. E eu entrei pela macro no sentido do seguinte, um amigo meu me mandou um artigo que saiu na Veja, do Robert Shiller, falando sobre narrativa econômica. Aí ele falou, nossa, Gabriel, acho que isso aí é uma coisa que você vai gostar de ler, né? Aí eu li aquilo lá. Tá, li. Passou um ano, eu tive que fazer um trabalho no mestrado, escrever um short paper. E esse short paper, o único briefing dele era que você tinha que falar qualquer coisa relacionado a qualquer
coisa que a gente tinha estudado, né? E na macroeconomia do mestrado, a gente tinha estudado Keynes, a gente estava naquela parte de Keynes, e aí eu tinha lido o tratado sobre probabilidade do Keynes. E no tratado sobre probabilidade do Keynes, ele falava sobre incerteza. E aí eu recapitulei que eu tinha lido um ano atrás que o Robert Shiller falava sobre narrativa como um instrumento que as pessoas utilizam para lidar com a incerteza no mercado financeiro. Foi essa busca que eu fui fazer. E aí o meu short paper foi sobre isso, foi o artigo depois que eu via publicar, mas foi falando sobre como narrativas econômicas são instrumentos para lidar com incerteza keynesiana. E aí foi uma coisa super, hiper, mega acadêmica, mas é engraçado que através do Robert Shiller eu cheguei na parte da economia comportamental por acidente, porque aí lendo economia narrativa, eu fui ler lá o julgamento sobre incerteza do Daniel Kahneman, que é o artigo lá onde ele fala de heurísticas, né? E eu nem sabia quem que era esse cara, né? Eu falei pro meu professor, eu falei, li o artigo que eu gostei muito, achei legal, do Kahneman, Tversky, sei lá, e aí que ele foi falar para mim que era o prêmio Nobel, então eu cheguei pelo muito torto, assim, né? Tá, escrevi isso, passei bem lá na matéria, formei no mestrado, tudo mais. E aí, logo depois de sair da faculdade, como eu era macro na veia, né, e financeiro, eu também fui para o sistema bancário. Então, eu saí do meu mestrado e fui trabalhar numa fintech, que é a Keitech, que recentemente ela se tornou um unicórnio e virou uma empresa, recebeu um aporte bilionário e virou unicórnio. E eu trabalhei lá no comecinho dela, eu era tipo uma daquelas primeiras 10 pessoas que estava lá, sabe, ralando, fritando todo dia na Faria Lima, né? Então, eu trabalhei lá na Keitech por 4 meses. E aí, aquele ritmo ali, saindo de mestrado, aquele ritmo de Faria Lima foi demais para mim, foi too much. Então, eu pensei assim, cara, preciso dar um passo atrás e repensar o que eu quero na minha vida, né? Quero ver. E aí, eu lembrei desse artigo lá do Keynes, né, que eu tinha escrito naquela matéria de macro. E aí, foi aí que eu me tornei que eu digo que foi aí no meu ponto de nó que eu me tornei um economista comportamental. Porque aí, o que eu fui fazer? Eu recuperei esse artigo que eu tinha escrito nessa disciplina, eu dei uma repaginada nele e submeti para publicação, que eu falei, vou tentar publicar porque eu curti muito esse artigo. Submeti para publicação e publiquei na REP, que é a revista de economia política, né? Publiquei na REP, aí foi aquela época que eu acho que até mandei no grupo para vocês lerem, eu já participava do C3 nessa época, né? Isso foi em 2020. Então, em 2020 inteiro, aí foi onde eu me aprofundei mesmo nessa coisa da economia comportamental e fui ler sozinho, bem autodidata mesmo. Então, eu saí ali, eu pedi demissão do meu emprego, junto com a pandemia. Então, eu pedi demissão no dia 20 de março, onde começou, eu saí no começo do lockdown. Então, eu fiquei esse tempo todo estudando autodidata mesmo, economia comportamental, lendo tudo que era artigo que saía pela minha frente. Então, eu pegava na referência, eu ia lendo a referência inteira. Aí, das referências da referência, eu ia lendo tudo. Aí, depois eu ia lendo tudo. Comecei a ler um monte de coisa meio que, né, de qualquer jeito, assim. E acabou que eu peguei todos os clássicos ali e fui lendo 2020 inteiro. E aí, 2021, eu falei assim, tá, vou transformar isso numa carreira, né? Vou então, agora que eu já peguei a manha, eu vou transformar isso numa carreira. Aí foi a primeira vez que eu fiz o que todo mundo faz quando quer começar alguma coisa, né? Eu coloquei Economia Comportamental, curso Brasil no Google. Aí saiu SPM, saiu alguma coisa da PUC, também da FGV, mas esses eram cursos assim, mais robustos, né? Eu queria pegar uma coisa um pouco mais, tipo assim, menor, para eu entender mesmo o que era que estava sendo falado na área. Foi aí que eu encontrei a Behavior Lab, que foi o curso do Nudge na prática, acho que é Nudge na prática, na Economia Comportamental na prática, acho que alguma coisa assim o nome do curso, aquele primeiro, né, que a Flávia dá. E aí eu entrei nesse curso. No que eu entrei nesse curso, como eu já estava frito de 1 ano de leitura de economia comportamental, eu ficava bombardeando o grupo de artigo. Esse aqui tem um artigo, esse aqui tem um outro, esse aqui tem um outro, o dia inteiro lá, né? E aí foi nesse momento que eu tenho muito a agradecer a Flávia, que ela reconheceu esse ímpeto que eu tava, e aí foi aí que durante o curso ela me chamou para trabalhar na Behavior Lab. E aí foi esse o primeiro momento em que eu, de fato, me tornei ali o que eu digo, um economista comportamental de carteirinha, de carteira assinada, né? Então, eu entrei em Behavior Lab por conta disso. Então, eu terminei o curso e na Behavior Lab eu fiquei por quase que 2 anos, eu acho que até o final de 2022. Mas só que a questão do autodidata que eu falei para vocês é que eu fui lendo aqueles artigos, publicando e fazendo
coisa meio que por conta, né? E depois eu já comecei a trabalhar na área, e quando a gente trabalha na área, a gente entra naquele grind do dia a dia, né? Então, eu nunca tive uma base sólida, teórica mesmo, assim, de um curso, né, que você faz. E aí, ali no finalzinho de 2022, eu saio da em Behavior Lab porque eu queria tentar um doutorado. E aí eu ia tentar um doutorado muito, muito parecido com o que a Carol fez no Instituto de Psicologia, porque eu falei, eu preciso de fundamento de psicologia porque eu tô economista demais. E aí eu fui lá para o Instituto de Psicologia da USP. Eu tentei entrar com um artigo de narrativa e colaboração, mas não fui aprovado no processo seletivo. Como eu não fui aprovado no processo seletivo, eu tinha mais, então, 6 meses, né? 6 meses de preparação para o próximo. Beleza, tudo bem, vou estudar, né? Porque área nova e tudo mais, tudo bem. E aí eu comecei a estudar, mas enquanto eu estava estudando para a próxima etapa de processo seletivo, eu chamei a Flora aqui do nosso grupo também, né? Falei, Flora, eu vi que você tem um grupo de estudo lá de economia comportamental. Eu tô com um tempo sobrando, né? Porque eu não consegui passar no processo seletivo. Se você quiser uma ajuda para organizar as reuniões lá, eu tô sobrando aqui. Aí foi aí que a Flora me ofereceu uma vaga de cientista comportamental na LIT. E aí foi legal trabalhar na LIT, porque é uma coisa completamente diferente, né? Porque a gente aplica ciência comportamental naquele 1 a 1 da consulta, meio que fazendo aquilo ali em tempo real, né, com o seu paciente. Então, até o momento eu tinha trabalhado com consultoria e agora eu estava colocando tudo aquilo ali em prática no 1 a 1, né? Bom, fiquei na LIT por 4 meses, adorei ficar na LIT. Eu gostava muito de fazer isso porque era realmente colocar na prática mesmo, você vê o comportamento acontecendo na vida da pessoa, né? E a gente usa as técnicas, e isso aí é muito interessante. E a LIT também ela oferece um ambiente da gente crescer muito legal, porque tem muita gente muito inteligente lá, então a gente está sempre querendo crescer. Aí depois de ficar 4 meses na LIT, isso foi no começo de 2023, eu recebo uma proposta do SESI, aqui do Rio Grande do Sul, que é onde eu estou agora, né? Agora eu chego nos dias atuais. O SESI do Rio Grande do Sul, então, me ofereceu uma proposta por LinkedIn mesmo, para compor um time aqui dentro da organização, de um observatório de saúde no trabalho. Então, eles viram que eu sou economista comportamental e que eu estava trabalhando com saúde. E aí, eles me chamaram, e aí nesse time tem eu, que atuo como economista comportamental, tem uma epidemiologista e tem um cientista de dados. Então, a gente faz análise de dados epidemiológicos e comportamentais para entender doenças ocupacionais e que geram afastamento no ambiente de trabalho. Porque no ambiente de trabalho é muito importante você entender o estilo de vida para entender comorbidade, para entender... Daí desdobra um monte de coisa, absenteísmo, sinistralidade, um monte de coisa. Então, a gente atua com comportamento por essa ótica, né? Depois, provavelmente, vai ter pergunta, eu explico melhor. Mas, então, nos dias de hoje, eu estou nesse pé. Então, e aí é interessante essa história do SESI, e aí depois eu entro mais um pouco nisso, porque o fato de eu ser um economista comportamental lá, ele é uma coisa muito um acidente do universo, porque o gestor lá, ele leu o livro do Rápido e Devagar, ele falou, cara, isso tem tudo a ver com comportamento, então a partir desse, o Rápido e Devagar, a partir dele ler o Rápido e Devagar, ele acabou chegando em mim, né? Mas, bom, tendo chegado nos dias de hoje, espero que não tenha sido muito confuso, mas façam perguntas que a gente vai desdobrando para a gente poder encontrar alguma coisa que pode ajudar todo mundo aí. Nossa, sensacional a história. Cheia de plot twists. Eu falo que é um misto de sorte, oportunidade e um pouco de estudo que me levou onde eu estou agora. Um pouco mais do que um pouco de estudo, mas vamos lá. Isabela. Sim. Boa noite, pessoal. Eu adorei ouvir aí a trajetória da Carol, do Gabriel. Tenho perguntas para fazer também, mas vou quebrar a corrente dos economistas aí. Acho que a Mari vai quebrar também, né? E contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou jornalista de formação. Então, no comecinho da minha carreira, quando eu vi que assim, o mundo do jornalismo realmente
não ia dar em nada no sentido de eu conseguir alguma independência financeira ou algo assim, né? Na época que eu estava me formando, tipo, tava rolando os downsizings das redações e tudo. Aí eu rapidamente já falei, cara, eu venho de uma família humilde, eu preciso correr atrás do meu. Já tô aqui, já passei num dos vestibulares mais difíceis e tudo, vamos lá, o que eu posso fazer daqui? Aí eu migrei para o universo da comunicação, né? Comunicação, marketing, conteúdo, e eu comecei minha carreira aí. E aí, há muitos anos eu trabalho em fintechs, né? Foi também quando começou aquele boom das startups e tudo. Tive a oportunidade de trabalhar em uma fintech, tipo, desde o primeiro dia, assim, construir um produto do zero, foi uma oportunidade incrível. E enquanto eu estava, né, ali fazendo o meu trabalho como comunicadora, como produtora de conteúdo e tudo, eu fui meio que picada por um bichinho que eu tinha, por trabalhar numa empresa muito enxuta, eu tinha a oportunidade de conversar diretamente com os clientes, né? Mesmo sendo B2C e tudo, hoje em dia é muito difícil isso, né? A não ser que você esteja num papel ou de pesquisa ou de atendimento, às vezes é difícil você ter acesso direto ao cliente. Eu, felizmente, sempre tive, assim, ao longo da minha carreira. E aí, tendo esse tete a tete com os clientes, eu fui picada por um bichinho que era, tipo, eu gostava muito quando o produto ali que eu estava vendendo, certo? Ajudava eles de alguma forma a melhorar a vida deles. Eu sentia isso, né? Putz, não, eu tô usando. E aí eles contavam as histórias, eu ficava fascinada com as histórias. Então eu entendia que assim, pô, meu trabalho não é só vender, assim, quando eu vendo e o negócio, né, muda a vida deles, é muito mais gostoso, dá muito mais certo. E eu acho que também pela minha história, assim, de ser de uma família humilde, tudo isso, e sempre ter trabalhado com essa parte mais de comportamento financeiro, eu ver as pessoas conseguindo, né, putz, sair da dívida, desenvolver hábito de poupar, tudo isso sempre me motivou muito. E eu fui sempre, acabei sempre indo jogando tudo que eu podia trabalhar ali com o escopo do meu trabalho pro como é que, né, eu consigo usar o meu trabalho para, de alguma maneira, melhorar a vida dessas pessoas? Como é que eu consigo usar o produto para fazer elas mudarem o comportamento para melhor? Não quero empurrar um produto, né? Quero que ela realmente consiga usar esse produto porque isso vai fazer bem para ela. E aí, nesse processo, com esse discovery, com essa oportunidade de falar muito próximo dos clientes sempre, eu fui, né, tendo uns desafios, assim. Por exemplo, numa das empresas que eu trabalhei, era uma empresa de gestão automatizada de investimentos. Então, né, a gente sabe, aí todo mundo sabe como investir dinheiro é difícil e tem vários vieses atrelados. E a gente tinha um produto que, em tese, blindava as pessoas de vários desses vieses. Você está olhando para o longo prazo, você constrói uma carteira diversificada, faz um rebalanceamento automático dentro do nível de risco que é bom para você e está tudo certo. E aí acontecia várias coisas que eu ficava me perguntando, né? Tipo, a pessoa comitava com isso, não, beleza, eu tenho esse plano de longo prazo, mas acontecia alguma coisa no curto prazo, né? Ah, bolsa, não sei o quê, a pessoa entrava em desespero, de repente a pessoa achava que o nível de risco dela mudou. Não, eu acho que o meu risco não é esse, não. Eu acho que é outro. Eu acho que eu sou mais conservadora, eu acho que eu sou mais, dependendo de como o mercado tá, né? Isso era uma coisa, por exemplo, para dar outro exemplo, assim, as pessoas ficavam, às vezes, muito tempo pensando, escolhendo, pinpoint, onde que elas iam investir. Então, nisso, o dinheiro delas estava parado, estava num investimento ruim por meses, porque era tomar aquela decisão de escolher, parece que é uma coisa muito perfeita, muito tudo. Então, ou então a pessoa que estava começando a investir dinheiro tinha guardado ali os R$ 1.000 dela, mas ela achava que não era o suficiente. Então, R$ 1.000 ficava parado na poupança e ela, não, quando eu tiver, né, vou começar a diversificar e tudo, quando eu tiver muito mais. E aí ficava procrastinando. Então, vários causos assim, eu tentando. Qual que era o meu trabalho? Ajudar essas pessoas a usar bem o produto, produzir conteúdo, comunicar tudo, né? E aí eu via barreiras. Gente, parece que tem um caminho aqui, né? Mas tem algo na cabeça da pessoa aí que está criando uma barreira para ela ter o comportamento que ela precisa ter. O que está acontecendo? E aí, eu acho que era lá para 2016 ou 2017, aí eu comecei a, tipo assim, tem algo que acontece na cabeça das pessoas que foge um pouco dessa lógica racional que a gente tem no trabalho e tudo, que eu preciso entender melhor.
eu dei um primeiro passo em direção às ciências comportamentais, nesse momento, onde eu me perguntei, o que que é isso que acontece na cabeça das pessoas que parece meio, fala que vai fazer uma coisa e não faz, né? A gente chama do gap entre intenção e ação. Sentimento influenciando muito, esse jogo de medo e ganância no mundo financeiro, tudo isso. Aí eu preciso, né, entender melhor a cabeça das pessoas. Nessa época eu fui estudar, o que eu fiz para entender melhor a cabeça das pessoas? Fui estudar neurociência. Fui estudar neurociência no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, como aluna especial. Então, imaginem um programa lá só sobre, né, sinapses, neurotransmissores, tudo isso. Achei divertidíssimo. Óbvio que não era exatamente o que eu estava procurando, já era aplicação, né? Mas foi o primeiro passo. E aí, daí foi a mesma trajetória que eu tenho certeza que vários de vocês tiveram, né? Consumindo muito conteúdo, lendo muitos livros, começando a entender, né, o mundo da economia comportamental que estava ganhando mais espaço também. E eu fui aos poucos entendendo onde eu precisava. Aí comecei a estudar muito, pesado, assim. Aí fui estudar psicologia aplicada, fiz todos os cursos curtos que eu poderia fazer. E mais importante de tudo, era o meu dia a dia. Foi o que me levou a começar a estudar, né? Meu dia a dia eu ia aplicando o que eu ia aprendendo. E aí eu via resultado. E aí eu entendia que eu estava ganhando caixinhas de ferramentas para ir melhorando o que eu estava fazendo, para o meu objetivo, que era conseguir mudar o comportamento das pessoas, né? Aí, tipo, teve um momento assim que eu coloco como um ponto, né, um ponto de virada, que eu acho que talvez era 2019, não sei, talvez um pouco antes. Eu já estava estudando pra caramba, tentando aplicar ao máximo. E aí eu tinha o desafio na empresa que eu estava na época de fazer as pessoas pouparem, começarem a poupar dinheiro. Então a pessoa que não poupava nada, muitas vezes estava em dívida, começar a poupar dinheiro. E aí, dentro da minha caixinha lá de marketing e conteúdo, eu bolei uma intervenção, né? Na época eu não usava esses nomes, gente. Mas que era a ideia a juntar as pessoas numa comunidade aberta, aberta assim, uma comunidade fechada, mas com milhares de pessoas, onde elas interagiam entre si. E aí a gente trouxe um pouco de gamificação também, botou toda uma lógica de desafio, onde as pessoas usamos Fresh Start, usamos tudo que eu fui aprendendo, né? Mas as pessoas se reuniam para poupar dinheiro juntas. E aí eu vi coisas acontecerem do que eu nunca tinha esperado, tipo as pessoas compartilhando lá a print do aplicativo, de quanto que elas já tinham juntado até aquele momento, né? A gente sabe que dinheiro é um tabu, que não é normal se fazer isso, né? Talvez mais estranho ainda com um monte de desconhecidos. Você tá com 1.000 desconhecidos, 10.000 ali em volta de você. Então, e aí, né, tinha a oportunidade de ver isso acontecendo na prática e falei, cara, tem alguma coisa aí, tô colhendo bem mais resultados aqui do que eu tava com um muro, né, entre o conteúdo e o cliente, então tem que ir nessa direção. E aí eu comecei a ganhar muita certeza que, tipo, eu preciso me especializar nisso, não sei exatamente o que que é ainda, mas eu tô vendo que a gente tem aí uma caixa de ferramentas onde a gente tem mais potencial, não só para recurso para mudar o comportamento das pessoas para melhor, mas para eu conseguir medir isso também, né? Para eu conseguir entender como que eu faço esse acompanhamento. Sentia que eu precisava me desenvolver nessa parte. E aí comecei a pentelhar o pessoal da empresa que eu trabalhava para, tipo assim, montar uma nudge unit. Ó, aqui, pessoal, funcionou, não sei o quê, vamos lá, eu acho que eu sei o que eu tô fazendo, vamos. Só que assim, dentro de uma empresa capitalista, é muito difícil você emplacar um negócio assim, sem você ter provas de que, por exemplo, é, Unity Economics vai fechar, né? Tudo muito medido assim, de que você vai fazer sentido financeiramente. E de preferência que seja no curtíssimo prazo. Quando a gente fala de comportamento, a gente sabe que curtíssimo prazo não existe muito. Então, tive algumas barreiras ali, tentando mudar um pouco de área ou criar uma nova área. E aí, mas eu estava muito certa do que eu queria. Aí eu falei, tá bom, eu vou então parar, vou sair da empresa e desenhei um plano assim de desenvolvimento, tanto teórico, né, com mais cursos, mais educação, quanto na prática, onde eu conhecia muita gente desse mundo das startups e eu falei, eu estava estudando os frameworks todos de behavioral design, falei, vou chamar a galera de startups pequenas, falei, vou chamar, vamos aplicar, eles vão deixar eu trabalhar de graça, vou criar vários cases. E aí montei esse plano. E aí eu lembro que o founder da empresa que eu trabalhava, né, falei, montei esse plano, falei,
tchau, tô indo. Ele falou, tem certeza? Foi tipo um sabático que eu imaginei, né, de 1 ano. Aí ele falou, quando você voltar, bate aqui, vem tomar um café pra gente conversar de novo, né? Se quiser voltar, fazer o que você está fazendo, vai ser ótimo. Eu nunca voltei, nunca tomei esse café com ele. Porque aí, nesse período, eu consegui praticar bastante, aplicando, né, de forma mais informal, com outras empresas, trabalhando de graça mesmo, e comecei a estudar pra caramba. Eu fui estudar em Copenhague, aí fui estudar na LSI, porque também um momento assim chegou aqui, eu tô vendo o negócio acontecer na prática, mas por eu vir do marketing, eu tinha muito medo de ser uma charlatona, sabe? Não queria ser, eu acho que o nosso meio tá cheio de charlatão, cheio de gente vendendo resultado fácil com, né, gatilhos, não sei o quê. E eu não queria ser essa pessoa. Então, eu falei, vou lá com a galera que tá, né? Eu queria rigor. Falei, eu preciso ser exposta por um tempo a muito rigor e tudo. Acho que isso vai me ajudar. E foi uma experiência excelente. Tive a oportunidade, quando eu estava no mestrado de Behavioral Science da LSI, de estudar o que eu queria. Então, estudar jogo do bicho, endividamento do cartão de crédito, hábitos de poupança, os fenômenos todos que eu gostava. Então, foi uma fase muito positiva. Nesse período que eu estava trabalhando, assim, e estudando ao mesmo tempo, também trabalhei na Behavior Lab por um tempo, né, pegando projetos diferentes, o que dá para a gente mais tração, assim, de como que é a economia comportamental recebida pelo mercado, que a gente sabe que não está num momento maduro, não sei quando vai estar, né? Então, foi bem boa essa experiência também. Quando eu estava lá no mestrado, full time lá em Londres, junto com a Carol lá no mesmo país, aí eu estava 5 meses estudando, e aí eu fui contatada também pelo Nubank, que é onde eu estou hoje já há quase 3 anos, porque eles tinham uma posição de Behavioral Scientist. E aí, aparentemente, só tinha eu, assim, que eles tinham encontrado. E ficou muito o que o Gabriel falou também, tipo, um mantra que eu sigo é que a sorte vem para quem está preparado, né? O risco que eu tomei de largar meu trabalho, falar, não, eu vou nessa área e tudo, poderia não ter dado em nada também. Poderia ter voltado lá no meu CEO e, vamos tomar esse café aí, né? Mas é também um risco e eu estava bem preparada. Então, eles estavam lançando um programa de recompensa focado no público que a gente chama de underserved, assim, né? No mass market, mercado de massa, que hoje o mercado bancário brasileiro deixa de lado mesmo, né? E a ideia era fazer algo bem legal para eles. O conceito era, se eles melhoram o comportamento financeiro deles, a gente consegue, né, resolver várias coisas. Por exemplo, dar mais limite, que é uma grande queixa hoje, reduzir endividamento, tudo isso. E a gente dá recompensas a eles por isso ainda. Então, tinha um trabalho de você entender, né, quais recompensas, e a gente fala de motivação intrínseca, extrínseca, a gente sabe que tem problema do crowd out, do extrínseco ali. Quais recompensas eu poderia dar para as pessoas, para elas terem determinados comportamentos que eu estou entendendo que vão ser bom para ela também e bom para o negócio, né? Tem que ter esse bem bolado aí do negócio da pessoa, senão não é ONG, né, também. E aí tinha já um MVP de um produto gamificado, bem bacana, assim. Eu fui, lógico, falei, gente, isso é para mim, a minha cara. E aí eu topei, eu tava no meio do mestrado. Então, tipo, a fase ali que eu tava fazendo a dissertação foi um absoluto caos. Eu ainda trabalho também para uma associação sem fins lucrativos e eu estava fazendo, né, a minha dissertação com uma pesquisa experimental com eles em escolas públicas aqui em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar full time. Então foi uma fase da minha vida bem caótica, mas que eu não me arrependo nem um pouco. Acho que todo mundo às vezes passa por uns períodos assim, né? E aí terminei lá, decidi, tava naquela ainda, né? Será que eu fico por aqui mais um pouco, tento alguma coisa aqui? Mas aí achei que estava muito alinhado com o que eu estava buscando, essa oportunidade. Decidi voltar para o Brasil. E assim, durou pouco o meu sonho, porque o produto. Assim, a empresa muda de direção. A empresa chegou num momento, o Nubank fez uma reestruturação recente, né? Penso, cara, esse cara mass market, já tô ganhando ele. Onde eu não tô ganhando, né? E vários de vocês devem sentir essa dor. Eu não tô ganhando o cara que tem uma renda um pouco maior. Preciso trabalhar para ganhar esse cara, pensando como banco, né?
Então, é onde tem mais receita, tudo isso. Aí teve meio que uma mudança de direção da empresa e um projeto assim foi totalmente despriorizado, né? Era difícil fazer um pouco ali ser algo extremamente lucrativo, ainda mais comparado com o potencial de produtos para rendas mais altas. Então, o projeto foi despriorizado, engavetado, mas aprendi bastante com ele. E aí fui convidada para participar de outras coisas e tudo. Hoje eu trabalho com satisfação do cliente, satisfação num nível bem amplo. É, Aí eu tenho que lidar com a métrica bem polêmica, né, que é o NPS. E eu me divirto também vendo, né, criticando a métrica, entendendo onde estão os problemas dela. Mas é uma métrica que para o negócio de bancos ainda é muito utilizado. E eu tenho a oportunidade de, né, por ser ali uma especialista em ciências comportamentais dentro do time, participar de várias iniciativas diferentes, assim, mas tanto dando pitaco ou né, pessoal convidando para fazer parte de projetos paralelos, desde, putz, como a gente reduz o endividamento, como é que a gente entende percepção de preço, que no caso é juros, né, no caso do Nubank, que parece estar afetando, por exemplo, a satisfação do cliente. Como meus colegas fazem muita pesquisa tradicional lá dentro. E eu me divirto tentando enxergar onde estão os problemas dessas pesquisas tradicionais, onde tem problema de ancoragem, tudo isso. Então, acho que deu para dar uma melhorada assim no standard das pesquisas tradicionais. E aí tá assim, mas sempre com aquele olhar, ó, eu tenho certeza que uma hora, né? Às vezes você depende do mercado, depende do momento, eu tenho certeza que em algum momento vai surgir um outro projeto bem legal, igual esse, quando eu entrei, e aí eu já vou estar mais preparada. Espero que a sorte apareça de novo para quem está preparada e eu possa tocar um projeto que vai ter um foco mais específico, né? Mudar o comportamento das pessoas para melhor lá dentro. É isso, pessoal. Falei pra caramba. Não, fantástico. E tá dando aula na SPM. Sim, estou dando aula E- lá agora. Fiquei bem feliz com a experiência. Levar um pouco da prática aí para a sala de aula é muito legal. Legal. Mari, Bom, gente, vou começar falando que não tem nem roupa para estar aqui, né? Mas tá tudo bem. claro Muito que tem. feliz. Só pessoas que eu admiro muito, gente muito foda, então obrigada pelo convite de qualquer forma. Eu acho que eu estou completamente dos três anteriores, e esse é o ponto, acho que esse é o meu diferencial aqui. Eu venho do direito, sou formada em direito, trabalhei alguns anos no Ministério Público Federal, estudei para concurso público, aquele rolê da galera do direito, né? Mas não me encontrava ali no direito, já sabia que eu queria fazer uma transição, não gostava de trabalhar com aquilo, mas não sabia muito bem para que lado que eu ia, né? Eu sempre gostei muito dessa parte do comportamento em si, de forma mais genérica, e aí, por conta disso, e com medo, né, de fazer uma transição tão grande, eu estava indo para o compliance, que não é de pessoas do direito, mas que muita gente do direito trabalha, e que tem muito uma questão comportamental ali aliada. E aí, estava indo, mas bem insegura, não sabia se era bem isso que eu queria, de fato, fazer, quando eu descobri, por uma live do livro Muitos, que é um livro do pessoal que é do C3 também, né, que também faz parte do C3, que é as ciências comportamentais aplicadas ao compliance. E aí, nessa live que eu descobri a economia comportamental. E aí foi paixão à primeira vista. Eu descobri, falei, nossa, nunca foi o compliance, é isso. Achei maravilhoso, achei incrível. Fiquei super interessada. Acho que caminho aí de muitos, né? Comecei a ler a respeito, então comecei a ler os livros clássicos, fui atrás, li vários livros, assim, por conta. Fui me apaixonando cada vez mais. Aí fiz o curso da Flávia, que o Gabriel comentou também, então um curso mais curto ali, né, para ter aquele cheiro. Gostei demais, da mesma forma. Falei, não, quero uma coisa mais robusta, que nem o Gabriel, coloca no Google. Fui para a SPM. Então, fiz o curso, né, fiz com o professor Guilherme, com o Arthur e tal. Foi muito incrível também, gostei bastante. Fiz esse curso. E isso, assim, essa minha trajetória, né, a partir do momento que eu descobri as ciências comportamentais, foi em julho de 21. Então, assim, foi muito ontem, digamos assim. Então, o meu rolê, assim, ele é bem recente. E aí, fazendo o curso, não sabia muito bem para que lado ir.
começava a perceber muito que o mundo das ciências comportamentais, da economia comportamental, ele é um mundo muito acadêmico, como vocês puderam ver das pessoas que vieram antes de mim. Então, o pessoal que vem do mestrado, do doutorado, né, muitas vezes pessoas que vêm da economia e da psicologia, então, e eu não era desse rolê, assim, eu não sou uma pessoa que venho desse universo acadêmico, e não sou da psicologia nem da economia, né, como eu falei. Então, eu estava ali tentando me encontrar dentro do curso, mas gostando bastante de fazer o curso. Aí, ali, eu acho que um dos pontos importantes é que eu mudei de trabalho 2 vezes depois disso, né? Os 2 trabalhos que eu mudei foi por conta da economia comportamental. Então, assim, se isso é algo que serve de incentivo, eu acho que isso é muito legal. Eu fui contratada por uma startup, pelo LinkedIn também, fiz o processo seletivo e entrei inicialmente para trabalhar com alguma coisa assim ligada à economia comportamental, às ciências comportamentais, né, de forma mais ampla, aplicando ali de alguma forma conceitos dentro dessa startup. Só que a pessoa que me contratou logo pouquíssimo tempo depois que eu entrei na empresa, ela saiu. Então, assim, já é difícil às vezes você conseguir fazer as coisas quando tem alguém te apoiando, né? Quando não tem, aí fica um pouco mais difícil. Então, obviamente, ainda mais por ser um ambiente de startup, tudo muda muito rápido o tempo todo, o escopo mudou completamente, obviamente não fui para esse lado, mas foi aí que eu descobri o design. E aí eu fui para o lado que eu também não, foi uma coisa assim que também chegou na minha vida de repente, eu não sabia nem se era de comer ou de passar no cabelo, né? Mas aí eu comecei a trabalhar com design de serviços, que, assim, para quem não sabe, que ninguém sabe o que é, eu estava comentando numa festa que eu fui no final de semana, que às vezes a gente nem fala que a gente é designer de serviços, porque as pessoas falam, hã? E aí, às vezes, dá tanta preguiça de explicar que você fala, fala outra coisa, fala que isso é outra coisa. Mas só rapidamente, design de serviço, a gente se preocupa com o desenho dos serviços em si, né, para que eles sejam fluidos, de qualidade, sempre levando em conta a perspectiva das pessoas, né, e as necessidades do negócio. Então, é basicamente esse desenho do serviço levando em consideração isso. Então, aí eu descobri o design e comecei a trabalhar com isso ali para começo de 22, não, meio de 22, mais ou menos. Fiquei 1 ano nessa startup, aí saí dessa startup e depois fui para tudo no ambiente da saúde, né? E eu entrei num grande hospital, que é onde eu estou trabalhando hoje ainda. As ciências comportamentais, então, assim, eu não acho que eu sou uma cientista comportamental, eu acho que eu sou uma designer de serviços que aplica pontualmente algumas questões de ciências comportamentais no trabalho, porque eu acho que, assim, se você é picado pelo bichinho, né, da economia comportamental, das ciências comportamentais, ele nunca vai te largar, essa é a verdade. E eu gosto muito do ambiente, né, das discussões, eu não sou tão participativa, mas sempre acompanho todas as discussões que tem no grupo, acho super interessante e aplico pontualmente. Então, assim, aplico, sei lá, uma versão a perda numa comunicação. Hoje mesmo, numa reunião, por exemplo, a título de exemplo, né, a gente vai ter que alinhar um script de atendimento de uma clínica específica, e eles comentaram. Eu acho que a gente te perdeu, Mariana. Alô? Voltou? Não. Voltou. Boa. Onde eu parei? Não sei até onde vocês ouviram. Você estava começando a contar da mudança de script de uma clínica. Pronto, é isso. Aí ia ter uma mudança de script, que as pessoas iam ter que mudar ali a forma como elas recebiam as pessoas, né? Uma mudança de comportamento ali mesmo. Ia ter uma mudança também que vai acontecer em breve de uniforme dessas pessoas. Então, elas vão trocar de uniforme. E aí eu falei, bom, vamos aproveitar esse momento, que é um marco dali que elas vão se vestir de outra forma para a gente começar tudo esse script e a gente colocar isso ali a partir desse momento. Acho que é uma forma da gente conseguir fazer a aderência dessas pessoas ser maior, porque ali é uma mudança de contexto que vai envolver, inclusive, a roupa delas, então acho que faz sentido. Então, assim, pontualmente, às vezes, colocar uma coisa ou outra dentro do dia a dia. Então, é mais ou menos isso que eu tento fazer ali no meu dia, em vários momentos. Eu acho que as ciências comportamentais, elas estão sempre presentes e eu consigo, acho que, às vezes, aplicar em momentos muito diferentes do meu dia a dia, assim, no meu trabalho. E fiquei sabendo agora que a Isabela vai dar aula de Behavior Design, que inclusive é uma coisa que eu já venho atrasando no Gabriel nos últimos tempos sobre isso, que é um super interesse que eu tenho, porque acho que ali as duas coisas que eu me descobri apaixonada agora nos últimos 2 anos, né, sobre isso, que é o design
e a parte de behavior. Então, acho que aliar essas duas coisas assim, é um desejo que eu tenho, com certeza, de futuro, de plano assim, para frente do que eu quero em termos de carreira, e eu acho que faz muito sentido, mas preciso estar numa posição, acho que eu consiga, acho que testar mais as coisas, que acho que isso é uma coisa que eu sinto falta, assim, que é o que a Isabela comentou muito, e eu acho que muito tem a ver também com o fato de eu ter transicionado há tão pouco tempo, então eu também não tenho a senioridade necessária, às vezes, para chegar e bancar um negócio dentro da empresa, porque eu também fiz uma transição, né, em relação a próprio que eu fazia, assim, então é muito diferente do que eu faço. Eu acho que ganhar espaço, às vezes, acaba sendo um pouco mais difícil se você também não tem um suporte ali, se você é mais não tão sênior, assim, né? Então, é um desejo que eu tenho em termos de futuro, mas eu acho que, tipo, tudo que aconteceu nesses 2 anos e meio, 3 anos na minha vida, com certeza foi por conta das ciências comportamentais. Então, completamente apaixonada, acho que vale super a pena. Acho que, assim, quem se sente, assim, não tão inserido nesse mundo quanto, acho que as 3 pessoas que falaram antes de mim, tenham esperança de que isso pode, sim, mudar a vida de vocês também. Talvez de outras formas, mas muda sim, é muito legal, acho que vale muito a pena. Muito legal, Mari. Muito obrigado. Obrigado a você e a todos. Vamos começar com as perguntas. Fiquem à vontade para fazer perguntas pelo chat, mas acho que o Henry tem uma para começar. Show de bola, pessoal. Quem tiver perguntas, podem ir colocando no chat. Eu queria aproveitar e obrigado também por terem compartilhado. Uma pergunta que eu acho que vai ser transversal. Eu queria entender um pouquinho de cada um. Seguinte, se vocês tivessem que contratar uma pessoa para trabalhar com vocês hoje, a gente pode chamar de um cientista comportamental, um economista comportamental, que tipo de perfil vocês acham que seria interessante? Que tipo de background, que tipo de skills essa pessoa poderia trazer? Ou ter já para contribuir para o dia a dia das atividades aí que vocês executam? Posso começar, porque eu já vou pegar o gancho com a Mari ali. Eu estou contratando agora uma pessoa, e essa pessoa é uma service designer. Assim, ela é uma researcher, né, dentro do Nubank, tem essa oportunidade de migrar e tudo, então... Mas o background dela é em service design. E eu acho que, assim, você quer falar em mudança de comportamento e você não olha para o design da experiência, se você não tá parceiro ali de quem está fazendo isso, você não vai conseguir, entendeu? Então, para mim, o mais importante é a pessoa ela ter esse olhar mais amplo para a experiência e ela conseguir lidar com ambiguidade. Uma coisa é você falar, como é que eu faço a Isabela Pasquini mudar isso aqui? Já é difícil pra caceta. O pessoal da LIT trabalha com isso, você sabe que é difícil pra caramba. Mas quando você precisa olhar no agregado, e aí não é que as coisas que a gente viu na literatura vai replicar, não é que, né, o contexto é muito importante, é um contexto complexo. Então, acho que pessoas que têm esse olhar mais amplo e que conseguem navegar bem em ambiguidade, são pessoas que eu buscaria para trabalhar comigo. Eu acho que eu posso também dar um pitaquinho, porque a gente também está a gente está desenhando uma nova vaga dentro da minha equipe, né? Então, o assunto está quente. No meu caso, eu acho que vai muito na linha da amplitude, da escalabilidade, né? Porque, de certa forma, eu acabei migrando do indivíduo para o amplo. Acho que eu achei muito legal do Gabriel falar, eu não falei, mas eu também sempre fui macro no meu pensamento, né? Então, eu sou a psicóloga torta, porque psicólogo, em geral, gosta de olhar um por um. E eu acho que talvez eu comecei pela economia, eu sempre gostei de ver o grupo e pensar como é que essas pessoas estão né, como é que aqueles grupos estão se organizando. Então, quando a gente começou a pensar nessa vaga, eu fui muito... A gente ainda está criando a vaga, né? Porque headcount em banco é sempre, você tem que prometer o teu primogênito para conseguir a vaga, mas a gente vai chegar lá. E uma das coisas que eu falei, quer dizer, tem que pensar, ter alguma formação ou alguma experiência, não precisa ser necessariamente, né, mestrado, doutorado, mas precisa ter alguma formação, alguma coisa para provar, né? Ciências comportamentais, a gente
para pensar em escalabilidade, eu preciso de uma pessoa que seja confortável com inteligência artificial, cientista de dado. Como é que você consegue ampliar 90 mil pessoas embaixo da minha asa? Eu não posso ficar pensando uma por uma. Então, como é que você consegue diagnosticar cultura e comportamento na Ásia ou na África, né? Então, a gente vai pensar também na linha da narrativa, né? Como é que a gente trabalha a narrativa, NLP, que é o Natural Language Processing. Então, você precisa fazer essa fusão de pensar a ciência do comportamento com um diagnóstico mais automatizado, sem ser numérico. Então, é um pouco nessa linha que a gente está indo. Então, a gente vai estar pedindo uma pessoa que consiga mesclar os dois. Eu diria, acho que pegando um pouco, né, do que a Carol e a Isa já falaram, acho que são características extremamente importantes. Então, acho que foi a Isa que falou sobre a capacidade de lidar com ambiguidade, né? E eu acrescento assim, então, começando, né? Se eu fosse contratar alguém hoje, eu acho que em termos de hard skill, eu buscaria uma pessoa que sabe de design, porque o design ele dialoga com a experiência, né? Ele dialoga com a jornada, ele dialoga já com a pessoa, com o cliente, então ele meio que coloca o cliente no centro, né? A partir das metodologias dele. Então essa seria uma hard skill. Mas em termos assim de soft skill, é uma pessoa que dá conta de lidar com instruções muito vagas, assim, porque na nossa área quase nunca, pela minha experiência, a gente tem aquele comportamento alvo, sabe? Aquele lá que a gente quer assim, no comportamento alvo. Principalmente a nível macro. Então, quando você está dentro de uma organização que você está pensando em larga escala, você tem objetivos meio genéricos do que você quer fazer. Então, eu procuraria alguém que tenha essa capacidade de lidar com o abstrato, assim, com o genérico, com o vago, e consegue pegar isso e, a partir disso, chegar em alguma coisa que você consegue entregar. Porque aí, quando a gente fala de comportamento, quase nunca vai ter o mundo real, né? O mundo ideal, aliás. E aí eu acho que acrescentaria isso. E em termos assim de dados, eu acho que a Carol tocou num ponto muito, muito importante, que às vezes a gente se limita porque a gente não... eu não sou cientista de dados, não manjo 100% de dados, então não vou me aplicar, mas eu acho que a habilidade principal que a pessoa tem que ter com dados é saber conversar sobre dados, conversar sobre o experimento, conversar sobre a amostra, conversar sobre teste estatístico, para ela ter um pouco de, assim, humildade intelectual de não presumir que ela sabe tudo, né? Que quem sabe tudo, quem vai te dar a resposta é o dado, você de antemão tem que ter um pouco de humildade intelectual. Então, acho que seria isso, uma pessoa... hoje um designer que dá conta de lidar com coisas vagas e ambiguidade e que sabe falar de dados do experimento, mas não necessariamente é o cara o cientista de dados, assim. Se eu for dar os meus 5 centavos aqui, só acrescentando a tudo que todo mundo falou, eu acho que a questão da diversidade do background é bem legal. Eu percebo muito com as pessoas com quem eu trabalho, assim, dentro do design tem muito mais do que, obviamente, dentro do direito, né? Do direito, você vai ter feito direito, vai ter feito OAB, enfim, é meio que um caminho obrigatório ali para você trabalhar com isso, o design não. E eu percebo que é muito rico você ter pessoas com background diferentes, porque isso realmente agrega muito, né, nas entregas finais, as pessoas pensam de formas diferentes, o caminho que o cérebro faz é outro, e a gente chega, acho que numa solução, uma resposta muito mais rica. Então, só acrescentando a tudo que falaram, acho que é algo bacana. Legal, obrigado, Mari. A Juliana, acho que tem uma pergunta interessante sobre a vida prática nas carreiras. Acho que vale compartilhar, Ju. Eu vou aproveitar e vou perguntar para os 4 também. Eu queria trazer a parte de resultados e linkar lá a avaliação de desempenho de vocês, pensando na vida profissional. Então, enfim, tudo que vocês fazem, eu imagino, dentro da área,
a gerência, a alta gerência vai estar buscando algum tipo de resultado. Então, são duas perguntas alinhadas, né? Esses resultados, eles são alinhados mais ou menos o que a gente vê na academia e na literatura, né? Que a gente pode dizer um resultado limitado. A gente sabe que os pequenos resultados às vezes fazem grande diferença, mas como é isso no dia a dia de vocês? E como isso está linkado à avaliação de desempenho de vocês? Como vocês são vistos? Se a gerência busca em vocês esses resultados, vocês têm que entregar um mínimo baseado na expectativa de cada um deles, ou se é uma coisa mais diversificada dependendo da situação? Eu tenho uma resposta assim mais de pronto para sobre resultados, assim, como eu agora falando um pouco mais de onde eu trabalho, né? O SESI, ele é uma instituição, ele é considerado, né, uma empresa privada, ele é privado, mas ele age ou ele se comporta como se fosse público, porque ele tem vínculos legislativos que fazem lá toda a estrutura de receita e despesa do SESI tem vínculos legislativos, mas ao mesmo tempo ele é privado, então ele fica meio no limbo, né? Então ele é engraçado porque ele é um laboratório perfeito para você ficar entre a academia e o mercado, né? Você poder ter o tempo necessário que a academia necessita para buscar um resultado mais robusto e, ao mesmo tempo, você está buscando um resultado de mercado. Então, o SESI, eu acho que tem muito isso. Mas, Ju, assim, pensando no meu dia a dia como cientista comportamental, acho que o mais importante e a maior contribuição que eu tenho conseguido dar a partir da leitura daquele manifesto lá do Hausworth, né, tentar trazer para a instituição a lente do comportamento e trazer para as discussões uma boa fundamentação para definir problemas. Porque isso é uma coisa que eu achei que falta muito, não sei se isso é uma coisa de todas as empresas lá, mas a definição de problema ela é muito fraca. Então, às vezes, os resultados, você nunca sabe se foi uma coincidência ou se não foi. Então, essa é uma discussão que eu tenho trazido muito e que eu vejo que está agregando muito valor. Eu sempre tento aplicar as ferramentas de diagnóstico e fazer as perguntas certas para que eles determinem quais são os problemas que eles estão tentando resolver. E, a partir disso, a gente vê se coloca a lente comportamental para resolver esses problemas. Acho que isso está sendo o maior valor agregado que eu estou conseguindo trazer atualmente. E eles conseguem ver esse valor agregado, Gabriel? Você consegue realmente mostrar? Atualmente, sim. Estão conseguindo. Quando eles saem de uma reunião que eles tinham aquela ideia que eu falei, aquela ideia vaga, e aí no final da reunião eles sabem um pouco melhor o que eles querem, eles já ficam bem mais animados. Assim. Tá interessante. Cada um. Vocês conseguiram juntar um grupo interessante aí, que cada um vai um pouco para um lado, mas eu concordo sempre com o que todo mundo falou. Então, vocês fizeram alguma mágica aí na composição desse grupo. Depois de 54 encontros, a gente ia ter que ter acertado, né? É verdade, é verdade. A minha situação é uma situação bizarra, para ser honesta, assim, porque acho que em termos de carreira, eu posso dizer que a minha vaga nunca existiu. Eu sempre fiz a minha vaga acontecer cavando, né? Sendo muito cara de pau, batendo na porta dos outros, etc. Né? Eu vou cavando. Então, quando eles criaram essa auditoria de cultura, né? Auditoria de cultura num banco, quando você está na área de auditoria, você não é uma área de geração de receita. Então, isso, de certa forma, ajuda. Né? O que a gente vende é proteção. Quando todos os auditores estão ali para garantir que o banco está seguro, que as pessoas não estão tomando risco, os funcionários não estão botando o banco em risco. Então, essa é a nossa moeda. Né? A manutenção do risco, de não ter risco de conduta, de não ter o risco de vender produto errado. A gente está sempre olhando no risco de reputação, risco de compliance, risco de clima. A gente sempre está olhando para isso. Então, esse é o resultado que eu tenho que oferecer.
Quando eu comecei essa profissão e desde então, eu estou num caminho diferente, eu não preciso refinar a pergunta, eu chego e falo, a pergunta é essa. Né? Então, tem um lado de diagnóstico, aí vem essa parte que eu estava falando, né, de inteligência artificial, de mapeamento de narrativa e tal, e eu chego e falo, olha, o tema que vocês precisam se preocupar é esse, e aí a gente vai pensar em como a gente vai tratar esse problema. Né? Então, claro que não é fácil assim, né? Quem me dera. Tem que vender o peixe, tem que fazer as apresentações, tem que mostrar os dados de por que você acha que esse é o tema, mas eu tenho o privilégio de chegar com a pergunta. E aí propor, convencer de que essa é uma boa pergunta e que vai, por motivo ABC, dado o ABC e tal, vai proteger o banco. Então, esse é o meu produto. Isa? É, eu não sinto uma pressão individual enquanto cientista comportamental por resultados, porque a gente tem um jeito de trabalhar que é muito integrado, muito em equipe, né? A gente desenha, trabalha com aquele esquema dos OKRs, então a gente tem os objetivos, tem os key results, a gente de largada já sabe qual o papel de cada um, planeja o que vai fazer, e é muito assim, deu errado, aprendi com isso, tá valendo também. Então eu me sinto zero cobrada nesse sentido por resultados. Mas uma coisa eu posso dizer, se eu quisesse assim virar uma rockstar dentro do Nubank, era só eu ir trabalhar com o time que cuida de todos os copies, né? De todos os textos, notificações, dentro do aplicativo, fora do aplicativo, tudo isso. Porque eu já tive a oportunidade de fazer teste lá dentro, em comunicação, e eu vi, assim, diferenças bizarras. Por exemplo, né, em vamos dizer, taxa de clique de um push notification. Diferença de 100% mais, entendeu? Porque acho que tem muita galera, às vezes, que trabalha no marketing, está muito ali contaminada por um jeito que sempre faz a mesma coisa, ou sempre tem o manual da marca e a voz da marca, e às vezes não. Essa galera é uma galera que, se fosse estudar ciências comportamentais mais a fundo, ia brilhar, assim, ia entregar muito. Porque hoje eu faço isso mais de pitaqueira, né? Eu não estou envolvida diretamente. Mas é onde eu vejo mais que tem espaço assim para você fazer pequenas intervenções, ter resultado rápido e aparecer lá, brilhar no seu performance cycle. De todo modo, mesmo quando, né, testa as coisas, dá errado e tudo, como tem essa visão mais do grupo, do time, todo mundo trabalhando junto, medição putz, conseguimos fazer o que a gente disse que ia fazer, errou, aprendemos com isso, não me sinto cobrada, não. Bom, da minha parte, a gente também tem os OKRs, né, as coisas que a gente tem que entregar, as metas, que não são relacionadas a nada de coisas pontuais, né, que eu falei que são aplicadas. Então, por exemplo, a gente aplicou um temptation bundling ali numa jornada de emagrecimento. Aí isso vai estar ali no meio, mas eu não. Isso que eu falei que é uma dor minha, eu não testo isso para saber assim, nossa, que super diferença que deu esse ponto específico, sabe? Ou um argumento de autoridade no onboarding, entendeu? Na verdade, o que está sendo medido é a pessoa passou pelo onboarding em todas as etapas, mas assim, aquele argumento de autoridade fez uma super diferença? Não sei se fez ou não fez, espero que sim, mas eu não testo isso ainda hoje. Isso é uma coisa que eu quero muito fazer, mas assim, são coisas pontuais, e aí no final o que é testado é o objetivo meio que de negócio da empresa mesmo. Então, na questão das ciências comportamentais, eu não consigo testar essas coisas pontuais, assim, que acabam sendo implementadas. Legal, gente, obrigada. Eu vou juntar aqui uma minha que eu tinha com a do Cláudio, uma que o Cláudio fez, que é um pouco sobre Vocês já falaram alguma coisa ao longo da conversa, mas talvez pontuar de uma forma mais incisiva, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam aplicando ciência comportamental ou tentando aplicar ciência comportamental ah, no, no, no- na natureza, no mundo selvagem, onde vocês não estão cercados por cientistas comportamentais que não compartilham do seu interesse
pelo tema e que provavelmente tem outros objetivos e outras agendas muito mais concretas e talvez mundanas. Quer dizer, como que no dia a dia essa interação e essa atuação. Em última análise, vocês, nas funções de vocês estão literalmente na fronteira do conhecimento, na fronteira da aplicação e da expansão. E acho que vale compartilhar também um pouco das dores e desafios que vocês têm enfrentado. Acho que eu vou. Vai. Uma das dores, eu não sei dizer se é uma dor, mas é uma observação que eu faço, assim, né? Como uma grande parte das empresas, eu acho, maior parte das empresas, elas não têm um arcabouço, um framework, nem uma cultura de teste e de medir resultado e de pensar comportamento e de ser boa em definir problema, porque eu acho que a maioria não é mesmo, as coisas são meio que feitas na intuição e é pelo negócio, e aí, como a Mari disse, o resultado final, o que importa é se deu bom para o negócio ou não, e não necessariamente aquele microponto ali. Então, eu acho assim que uma coisa que eu observo no dia a dia é que se eu fosse só cientista comportamental, isso não seria suficiente para manter uma posição. Então, eu tenho muitas vezes que ser economista mesmo, economista hard, o cara que vai deflacionar um número, o cara que vai saber fazer uma análise de PIB. E então, muitas vezes eu tenho que ser economista, e às vezes eu brinco que eu sou 60% do tempo economista e 40% do tempo economista comportamental. Porque como a empresa ela funciona numa esfera muito maior do que eu, os momentos em que eu posso aplicar a lente do comportamento ali e os problemas que são mais específicos disso, eles não aparecem o tempo todo, eles pipocam de vez em quando, e a gente, como cientista comportamental, a gente tem que saber identificar e pegar. Mas no dia a dia você tem que meio que se garantir, eu vejo, ainda não é suficiente, você tem que se garantir com alguma outra habilidade. Seja alguma habilidade em marketing, seja alguma habilidade em economia ou psicologia organizacional, ou qualquer que seja a sua área de formação, ela tem que dar suporte, né? A ciência comportamental, pelo menos no meu contexto, ela não se sustenta sozinha. Interessante, para mim não. Para mim é 100%, eu não consigo nem pensar sem não ser cientista comportamental. O que, no meu caso, o jeito que essa coisa funciona é modelar a sua narrativa. Você tem que saber vender teu peixe. Então, eu não estou aqui, quando eu estou falando com uma pessoa que eu sei que não é cientista comportamental, eu não vou falar de aversão à perda, eu não vou falar do Kahneman, não vou falar né? Eu não vou vender enciclopédia para ninguém. Eu vou falar do jeito, né? Se eu estou falando de risco, quando eu estou conversando com o meu patrão, eu estou falando de risco, eu estou falando de alinhamento a valor. Você tem que aprender a linguagem da sua clientela. Mas tudo que eu estou falando, se eu quisesse, eu podia virar que nem você falar inglês, falar português. Eu poderia traduzir tudo que eu estou falando uma linguagem comportamental, super técnica. Mas quando eu estou conversando com essa pessoa, eu não estou usando quase nada. Nossa, eu uso um termo, um outro, assim, só para dar um argumento de autoridade em algum momento. Mas eu acho que é muito o jeito que você vai enquadrar, né, o frame. Né? Você acha que você tem que usar a ciência comportamental em você mesmo, né? No jeito que você e no seu cliente, no seu stakeholder, né? Então você vai usar enquadramento, você vai usar de aversão à perda, só que você vai falar de um outro jeito. Acho que para mim tem sido a estratégia que funciona. Posso aproveitar? Eu vou falar antes da Isabela dessa vez, Isabela, licença, só para pegar o gancho aqui da Carol. Eu concordo, acho que bastante com isso, porque eu já me vi em alguns momentos também meio que escondendo, então não falando propositalmente o porquê que eu achava que aquilo era melhor, ou
por que a gente poderia ir por esse caminho ou outro. E já me vi em outras situações também batendo o pé e falando, gente, não, tem estudos falando sobre isso, tem que ser desse jeito. Vamos sim colocar que foi o médico que falou, faz diferença sim, porque é um argumento de autoridade, não sei o quê. Então, assim, eu já me vi nas duas situações, e ao mesmo tempo também fazendo esse balanço do que o Gabriel e do que a Carol falou, também já dos dois jeitos, assim, eu acho que eu sinto um pouco, muito isso do Gabriel, que o Gabriel falou, de ter que equilibrar ali em vários momentos, assim, você vai ter que vai estar ali 100% como designer de serviço, por exemplo, sabe? Ciências comportamentais está ali num ponto, mas está meio escanteado, e você no seu dia a dia, pelo menos para mim ainda, espero que no futuro eu consiga ser mais igual a Carol, mas ainda consigo, acho que estou mais no lugar do Gabriel também, de ali estar pontualmente com algumas coisas, sempre flertando e falando, não, vou trazer mais, quero muito mais isso no meu dia a dia. Mas também percebo muito isso, que o Gabriel falou, às vezes acabo tendo que me apegar mais em outros, né, em outra parte do conhecimento, digamos assim, para sustentar outras coisas, mas acho que eu entendo muito a visão dos dois, assim, consigo sentir um pouco do que cada um falou ali. Também, gente. Para mim, eu acho que eu tô mais numa situação privilegiada no sentido de que, né, eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas que são uma cultura inteira bem forte de dados. Então, se você consegue, né, mostrar qualquer coisa com dados, você não tem que brigar muito. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Acho que isso é uma vantagem, então você só precisa dar um jeito, né? E aí o que a gente falou antes sobre, putz, ter a habilidade de fazer análise de dados e tudo, várias coisas eu sinto que é assim, putz, eu acho isso. E a galera tá lá, eu trabalho com um monte de business analysts, né? Analistas de dados. E eles são treinados com formas. Eles veem o mundo com formas. Eles têm vários frameworks analíticos para analisar várias situações que muitas vezes deixa sutilezas, deixa desvios sistemáticos do comportamento humano meio de fora. Então, você precisa conseguir ir lá, botar a mão na massa e, às vezes, olhar uma coisa que para eles não é natural olhar, sabe? E, então, mais uma vez, você consegue olhar a amostra, beleza. Então, tem espaço, tem voz. Então, acho isso muito bom. O que eu acho meio chato, assim, tudo é viver nesse mundo. Acho que todas as grandes empresas têm isso, né? Onde tem como se fosse uma lógica racionalista subjacente ali o tempo todo e não é mundo real, sabe? Sei lá, você vê tipo, como pode, se as minhas taxas de juros são as mais baixas, como pode isso ser um problema, os clientes estarem reclamando porque uma coisa é a percepção, outra coisa é a... Então tem uma dificuldade de navegar pelo subjetivo. Né? Como hoje eu trabalho não só com comportamento observado, mas também com, né, opiniões, impressões. Acho que essa parte é meio chata, assim, de lidar com o que passa na cabeça das pessoas. A galera, acho que qualquer empresa, a gente tende a ser muito mais racionalista ali, né? Então você tem que ficar sempre convencendo, mas os dados ajudam a gente nisso também. Então tem que ter essa fluência. Legal. Não, bom, um cara que eu gosto muito nessa discussão da percepção e do subjetivo e da pretensão de racionalismo no mundo corporativo é o Rory Sutherland. Ele tem vários textos muito legais, assim, com muito humor britânico, mas que desconstruindo isso, quer dizer, mas é verdade, assim, acho que no meio que eu trafego, que é um meio mais de consultoria de gestão, essa pretensão do racionalismo é algo bem difícil de desconstruir, mas é divertido também quando você consegue algumas vitórias. Sim, O, tenho só um case bem rapidinho para contar, que eu acho bem bacana, assim, me marca muito dentro do Nubank. Há 2 anos atrás, a conta, não sei quem aí usa, mas tem um rendimento ali, né? Você deixa o dinheiro paradinho, ele fica rendendo. Há 2 anos atrás, a regra desse rendimento mudou. E mudou porque, gente, é uma empresa do bem, sabe? É uma empresa customer centric. Mudou porque realmente para 80% das pessoas rendia 10 centavos. Se as pessoas pegassem e colocassem lá numa caixinha, ia render mais mesmo. E aí falaram, né? Putz, não, vamos mudar isso que vai ser melhor para a gente contabilmente e tudo. E aí a galera vai conseguir fazer o dinheiro render mais usando esse outro produto que foi lançado e tudo. E simplesmente, depois que essa mudança aconteceu, foi meio caótico, assim, né? Foi muita repercussão negativa e foi, nossa, e
tá mudando e o que aconteceu, quando assim a lógica por trás era que ia ficar melhor para todo mundo. Mas as pessoas não entendem, tipo assim, eu já tenho um hábito de ver uma coisa ali, né? Às vezes é 50 centavos, mas é um sinal positivo. Eu tenho a sensação de estar ganhando, estou extraindo utilidade das. Isso. Aí a galera pensa, não, mas pô, mas é 10 centavos que tá ganhando, como assim tá ganhando? Então é o meu case recente preferido aí, porque você não leva em conta a percepção, não leva em conta a subjetividade, e aí acontece um monte de coisa e a galera fica, oh meu Deus, o que aconteceu? Interessante. Não, sensacional. O pessoal, já está ficando tarde, em especial para Carol, que está 3 fusos horários à frente. Então, eu vou fechar. Acho que vale a gente fechar com uma pergunta da Esther, bem rapidinho, que é uma pergunta sobre transição de carreira. E acho que vocês contaram a história, mas acho que vale pontuar o que fez a diferença para vocês se colocarem no mercado no primeiro trabalho na área. É, o que quer dizer, quando vocês estavam aonde nessa trajetória foi o fator, ou os fatores chaves de sucesso nessa virada? Sorte. O secret sauce. Eu acho que é sorte. Uma coisa que eu notei nas histórias de todo mundo foi um nível de vamos chamar empreendedorismo ou coragem, né? Porque todo mundo contou uma história de rompimento. Eu estava fazendo isso e de repente, sei lá, o que me deu na louca e eu fui para aquilo, né? Eu saí, todo mundo contou essa história. Às vezes mais de um rompimento na carreira. Então acho que é um pouco de assim, sem loucura, não, sem ser completamente louco, mas uma combinação, acho que todo cientista comportamental tem isso. Essa combinação de paixão com objetividade. Eu acho que se eu tiver que colocar, a gente estava falando do perfil de vaga e tal, mas acho que faltou colocar isso, né? Você tem que gostar da ambiguidade, você tem que ser atraída pelo mistério, pela falta de respostas, mas de alguma forma conseguir traduzir isso em alguma coisa concreta, em algum número, em algum gráfico, em algum resultado, etc, etc. Então, eu acho que você faz aquele pulo, né? Você fala, não, eu quero estudar ciências comportamentais, eu fiz isso 6 vezes, eu quero fazer isso, e aí você bate nas portas, né? Você começa a vender teu peixe, você fala, tá, nunca ninguém fez isso nesta carreira aqui, mas olha só o que eu posso acrescentar. Olha só, você vai olhando as oportunidades, daí a sorte, né? Você vai achando as oportunidades, mas a hora que você vai agarrar elas, você tem um discurso prático, tem um discurso, né, você tem um framework, você tem um jeito que você vai conseguir vender teu peixe. Eu acho que foi isso, mas na verdade foi sorte. 90% sorte, 10% gogó, né? Vender o peixe. Eu concordo muito com o que a Carol falou, mas para mim eu acho que tem essa questão, para mim, pelo menos o que deu certo, eu acho, foi estudar muito, assim, foi estudar muito. Então, eu sempre tinha um case para citar, um artigo que eu tinha lido. Aí, quando alguém falava de alguma coisa, eu já lembrava, eu falava, mas eu já li um artigo que eles encontraram XYZ. Então, como eu estudei muito na época, eu sempre tinha alguma coisa para buscar, alguma referência. Eu acho que quando você tem referência, quando você tem essa robustez, as pessoas elas passam a te dar um pouco de mais credibilidade, independentemente de onde você vem, assim, né? Então, aí, por exemplo, vou contar uma anedota, né, de como é que isso se aplicou na minha vida. Eu sempre tento acompanhar o que é o hot topic assim, da economia comportamental, né? Das ciências comportamentais. E nesse momento agora, a gente está falando muito de análise sistêmica, né? Sistema análise junto com ciência comportamental, porque se chegou na conclusão que intervenções pontuais elas não são tão grandes quanto se imaginava
imaginava, e elas não são tão replicáveis quanto se imaginava. Então, assim, tendo acompanhado isso, né, na minha entrevista do SESI, o meu gestor me perguntou qual que era o desafio, e eu falei assim, olha, a minha área está passando por uma crise, eu falei isso na minha entrevista de emprego, minha área está passando por uma crise de replicabilidade, onde nossas intervenções elas não são tão poderosas quanto se imaginava, elas não se aplicam em tantos contextos e não quando se imaginava. E agora, atualmente, a gente está fazendo uma análise de sistema e comecei a citei 3 artigos para ele que eu tinha lido sobre análise sistêmica, né? E aí, isso foi o estudo. E aí, onde que vem a sorte que a Carol falou? Por sorte, eles tinham acabado de desenvolver uma calculadora sistêmica que fazia pensamento sistêmico para pensar ROI de retorno sobre investimento de saúde no trabalho. Então, para ele, aquele tópico do sistema, da análise sistêmica, ele falou: nossa, esse cara está fazendo exatamente o que eu estou pensando. Olha só, então isso casou muito com ele. Então, eu acho que a gente não dá para contar com a sorte, mas quando a gente se posiciona bem, ela aparece de jeitos muito inesperados, assim. Então, agora, quando você tem muita referência, pelo menos no meu caso, vira e mexe, eu falo alguma coisa que está muito alinhado com o que alguém está fazendo, com o que alguém acredita, e essa pessoa começa a me escutar melhor. Então, isso, pelo menos, é uma coisa que, para mim, funciona muito bem, assim. Para mim, diferencial, até comentei já, foi aplicar na prática, então ter resultado, ter historinha para contar, e foi isso que foi me jogando para frente, assim, né? Resultados práticos mesmo. Legal. No meu caso, acho que com certeza sorte, sem dúvida, tem um fator sorte, tem um fator muito cara de pau, porque quem me conhece sabe que eu sou cara de pau. Eu falei com todo mundo aqui do C3 antes mesmo, quase de eu entrar no curso da Flávia, não foi nem da STM, porque eu sou essa pessoa, eu vou atrás, eu começo a falar com todo mundo, então eu achei ótimo quando a Carol falou dessa doideirinha, assim, que tem um pouco, talvez tenha mesmo, nunca tinha pensado nisso, mas acho que talvez seja uma característica meio comum mesmo. Mas, assim, por exemplo, quando eu entrei na Alice, né, que foi o meu primeiro trabalho lá depois já da transição, eu tive um case, né? Então teve um case que eu tive que resolver, e era um case assim baseado em questões comportamentais. Então foi muito disso do que o Gabriel falou também, a coisa que eu tinha lido. Então eu fui pegando daqui e dali e fui colocando exemplos do que eu já tinha lido, do que eu tinha de conhecimento. Deu certo. Aí agora atualmente eu estou no Einstein, né? Eu sou terceirizada, mas trabalho exclusivamente no Einstein. E aí foi um pouco disso também. Eu acho que é um pouco de você se vender o seu peixe, que acho que é muito o que a Carol falou. Então, ali na hora do vamos ver, que assim, eu não fui pela GUP, tá? Só tô brincando, mas assim, você venceu a GUP, seu currículo foi selecionado, não foi pela GUP. Mas assim, você chegou na entrevista, que é ali que eles vão te conhecer, ali você tem que vender seu peixe, acho que é muito isso. Então, destila assim todo o seu conhecimento que você tem, que você não tem, e fala, e é isso, ali é tudo ou nada. Então, assim, nesse momento é o momento que você tem que tentar mostrar o máximo do que você já adquiriu de conhecimento, acho que sobre isso, se é sobre isso que você está sendo avaliado, né? Então, passar segurança, que eu acho que é muito importante. É isso, eu acho que é sorte, é cara de pau, é muita coisa junto, assim, envolvida. Acho que antes de fechar e passar para as duas, que eu vou só endossar a questão da mistura de cara de pau, um pouco de sorte e ter cara de pau para fazer a sorte valer. Assim, lá nos idos de 2013, 14, eu dava um mini curso no INSPER de Problem Solving, que era quase todo cartesiano, mas que tinha algumas coisas de ciência comportamental totalmente sem base. Eu era um dos charlatões que a Isabela colocava. E aí eu vi na lista de eletivas que tinha uma introdução à economia comportamental na época no INSPER, que era dada pela Roberta Muramatsu, que eu falei, bom, pelo amor de Deus, tem alguém que conhece alguma coisa aqui. Aí eu peguei o contato, fui atrás dela, e aí ela me explicou o que é que ela estava fazendo, que era assim, super denso e acadêmico, e eu fazia uns truques assim, nada nessa mão, nada nessa mão.
Aí ela falou, poxa, mas vai ter um encontro lá na USP da semana que vem, você não quer ir lá para conhecer o pessoal? E aí nesse encontro eu conheci, tinha uma certa Carol, tinha uma certa Flávia, e pouco mais de 10 anos depois estamos aqui. Então é meio que assim que a coisa funciona. Então tem que ter as duas. Acho que tem que ter cara de pau para saber reconhecer a sorte. Acho que seria a minha síntese. É isso aí. Eu reitero, eu falo que eu acho que sorte faz parte, mas sorte sem preparo, que é exatamente a definição que eu botei no chat, a oportunidade encontra o preparo. Aí a sorte acontece. E é isso aí. A cara de pau ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria pedir para vocês abrirem a Falando câmera para a nisso, gente tirar uma foto. Pois é, diretamente pedindo para a gente tirar uma foto. Quem puder abrir, então vamos lá. Todo mundo olhando, dando sorrisinho. Deixa eu só achar. 1, 2 e. legal, gente. Consegui. Obrigada, pessoal. Pessoal, Guilherme. muito obrigado. Pelo avançado do calendário, provavelmente vai ser o nosso último esse ano, mas ano que vem voltaremos com mais, não poderíamos fechar de forma melhor. Obrigado, Carol, Isabela, Gabriel, Mari. E obrigado mesmo, assim, muito bacana o encontro dos 2.000 inscritos ter sido com vocês. E vamos pro próximo ano. E Obrigadão. Valeu, aproveitem o gente. Muito grupo, né? obrigado. Aproveitem o grupo de WhatsApp para vocês trocarem experiências também. Continuem colocando artigos, oportunidades, etc. Certamente. Obrigada a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa tchau, pessoal. noite. Obrigadão, Tchau, Gabriel. tchau, Tchau. gente. Tchau, Carol. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Pela Carol. Poxa, foi bem legal, né? Foi ótimo, achei ótimo. Vamos Opa, só. deixa eu pausar aqui o recording. Senão